Meus pais sempre disseram que família vem em primeiro lugar. Eu acreditei nisso por anos, até o dia em que recebi uma notificação judicial com o nome do meu próprio pai me processando para tomar a casa que eu conquistei sozinha. Naquele momento, entendi que não se tratava de amor, mas de controle. Enquanto minha irmã sorria e dizia que aquela casa combinava mais com ela, meus pais acreditavam que eu cederia, como sempre fiz. O que eles não sabiam é que aquele processo mudaria tudo. Eu não gritei, não implorei, não recuei. Esperei. E quanto mais eles tentavam me expor, mais provas deixavam para trás. Essa é a história de como a filha rejeitada decidiu parar de ceder, e fez a própria família pagar caro por subestimar quem ela realmente era. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Nunca fui a filha preferida. Essa constatação não chegou como um choque, mas como uma certeza que foi se formando ao longo dos anos, em pequenos gestos, olhares desviados e silêncios convenientes. Cresci aprendendo a não esperar aplausos, apenas resultados. Enquanto minha irmã era protegida, elogiada e poupada de qualquer consequência, eu era a que precisava dar conta, ser forte, não reclamar. Talvez por isso eu tenha aprendido cedo a me virar sozinha. Trabalhei desde nova, estudei à noite, recusei atalhos. Cada conquista minha veio com cansaço acumulado e noites mal dormidas. A casa que comprei anos depois, simples, mas minha, não caiu do céu. Foi o resultado de anos economizando, abrindo mão de férias, aguentando humilhações no trabalho e fingindo que não doía ser sempre a menos importante dentro da própria família. Aquela casa não era só paredes e telhado. Era prova de que eu tinha conseguido sem ninguém. Meus pais nunca esconderam a preferência. Mas também nunca imaginei que chegariam tão longe. O envelope chegou numa terça-feira comum. Carteiro, assinatura, papel timbrado. Quando li as primeiras linhas, achei que fosse algum engano. Processo judicial. Meu nome. O nome do meu pai como autor da ação. As mãos começaram a tremer antes mesmo de eu entender tudo. Ele estava me processando. Questionando a posse da minha casa. Alegando interesses familiares, necessidade de reorganização patrimonial e outras palavras frias que não combinavam em nada com a realidade. Sentei no sofá e fiquei olhando para a parede por longos minutos, tentando organizar a indignação que subia como um nó na garganta. Liguei para ele na mesma hora. Não para discutir detalhes jurídicos, mas porque, no fundo, eu ainda esperava ouvir que aquilo era um erro. Não era. Sua irmã merece essa casa, ele disse, com a naturalidade de quem pede açúcar emprestado. Você é só trabalhar que consegue comprar outra. O mundo ficou em silêncio por um segundo. Antes que eu conseguisse responder, minha irmã tomou o telefone, rindo, como se aquilo fosse uma brincadeira divertida demais para perder. Mana, sua casa é perfeita para mim, e você sabe, né? Tudo o que eu quero, eu consigo. Se precisar, deixo você morando no quarto de visitas por um mês. Foi ali que algo dentro de mim se partiu. Não em lágrimas, não em gritos. Partiu em clareza. Eu senti o sangue ferver, mas a voz saiu firme quando respondi que aquilo jamais aconteceria. Que aquela casa não era moeda de troca, nem prêmio para a filha favorita. Do outro lado da linha, ouvi o deboche, o desprezo disfarçado de superioridade, e depois o silêncio. Desliguei. Naquele dia, entendi que não se tratava apenas de uma casa. Era sobre controle. Sobre apagar minha história e reforçar a narrativa de que eu sempre deveria ceder. Só que, pela primeira vez, eu não estava disposta a aceitar. Eles achavam que me exporiam, que me encurralariam, que eu cederia como sempre fiz. O que não sabiam era que, enquanto me viam como a filha descartável, eu tinha aprendido a observar, a guardar provas, a entender regras que eles jamais se preocuparam em conhecer. A partir daquele momento, algo mudou. Não por vingança, mas por necessidade. Porque quando a própria família tenta te tirar o chão, você aprende a construir uma base ainda mais sólida. E eles ainda não faziam ideia do preço que pagariam por terem cruzado uma linha da qual não haveria volta.
Passei aquela noite sem dormir. A indignação não me deixava descansar, mas não era só raiva. Era a sensação amarga de ter sido traída por quem sempre soube exatamente onde me atingir. Levantei antes do sol, fiz café e fiquei sentada à mesa da cozinha olhando para a casa em silêncio. Cada detalhe ali tinha sido escolhido por mim. Cada móvel pago com suor. Pensar que meus próprios pais estavam tentando arrancar aquilo de mim me dava náusea. No dia seguinte, procurei um advogado. Não o indicado por amigos da família, nem alguém conhecido dos meus pais. Eu precisava de alguém que olhasse para o caso sem vínculos emocionais. Levei todos os documentos, escritura, comprovantes de pagamento, contratos antigos, extratos bancários. Enquanto ele folheava tudo com calma, eu percebi algo que meus pais claramente não tinham considerado. Juridicamente, aquela casa era intocável. Eles não têm nenhum direito sobre esse imóvel, o advogado disse, com firmeza. Mas o processo não é só sobre ganhar ou perder. É sobre a narrativa que eles querem construir. Narrativa. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Meus pais sempre foram especialistas nisso. Sempre souberam contar histórias em que eu aparecia como ingrata, distante, difícil. Agora, queriam me pintar como egoísta, alguém que roubou algo que deveria ficar na família. E a família, curiosamente, sempre significava minha irmã. Nos dias que se seguiram, mensagens começaram a chegar. Tios, primos distantes, conhecidos que eu mal lembrava. Todos com a mesma conversa disfarçada de preocupação. Será que vocês não conseguem se entender? É só uma casa, seus pais só querem o bem de todos. Ninguém perguntava ao meu lado. Ninguém queria saber como eu tinha conseguido aquela casa. A versão deles já tinha sido espalhada. Minha irmã fez questão de alimentar o teatro. Postagens sutis nas redes sociais, frases sobre novos comércios, fotos visitando bairros onde sempre sonhou morar. Em uma delas, chegou a comentar algo como: às vezes a vida só precisa se reorganizar. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. O processo avançava rápido. Meu pai não queria um acordo. Ele queria me pressionar. Queria me expor. O pedido incluía uma audiência pública, alegações de que eu devia compensar a família por decisões passadas, e até insinuações de que eu devia gratidão eterna por ter sido criada. Era absurdo, mas cuidadosamente escrito para me pintar como alguém fria e calculista. O que eles não sabiam era que, enquanto tentavam me desgastar emocionalmente, eu estava juntando cada mensagem, cada áudio, cada prova. Inclusive as piadas da minha irmã. Inclusive as frases do meu pai. Tudo. Porque, pela primeira vez, eu não queria apenas me defender. Eu precisava mostrar quem eles realmente eram quando achavam que eu estava fraca. Uma noite, recebi um áudio da minha mãe. A voz dela era mansa, quase doce. Disse que aquilo tudo estava fugindo do controle e que eu deveria pensar melhor antes de comprar uma briga com a família. Traduzindo, eu deveria ceder. Sempre fui eu quem cedia. Apaguei o áudio sem responder. Não porque não doía. Doía. Mas porque algo em mim tinha mudado. Eles achavam que eu estava sozinha. Achavam que eu iria me encolher. Não perceberam que, enquanto tentavam me empurrar para o canto, estavam me dando exatamente o que eu nunca tive, motivo para não voltar atrás. E aquele processo não seria o espetáculo que eles imaginavam. As semanas seguintes foram um jogo silencioso de resistência. Enquanto meus pais aceleravam o processo, eu sentia o cerco se fechar de todos os lados. Não era apenas o tribunal. Era o telefone que tocava fora de hora, os convites casuais para conversas que nunca eram casuais, as tentativas de me fazer parecer instável. Eles queriam que eu errasse. Que explodisse. Que desse a eles exatamente a imagem que precisavam vender. Meu pai passou a aparecer de surpresa. Bateu na minha porta 2 vezes naquela semana. Na primeira, abriu um sorriso falso e entrou sem ser convidado, olhando em volta como se já estivesse avaliando o espaço. Essa sala é boa, sua irmã vai adorar, disse, passando a mão no encosto do sofá. Não respondi.
aprendi que o silêncio incomoda mais do que qualquer discussão. Na segunda visita, ele veio acompanhado da minha mãe. Ela não levantou os olhos enquanto falava, como se repetir aquele discurso fosse algo ensaiado, mas vergonhoso. Você está tornando tudo mais difícil do que precisa ser, disse ela. Pense na família. Pense no futuro. O futuro, para eles, sempre teve um endereço: o conforto da minha irmã. Quando mencionei que não abriria mão da casa, meu pai perdeu a paciência. Disse que eu estava desafiando a autoridade dele, que aquela casa só existia porque ele tinha me criado. Foi a primeira vez que percebi algo importante: não era só sobre a casa. Era sobre controle. Eles não suportavam a ideia de eu ter algo que não pudesse ser tomado. Minha irmã, por sua vez, se divertia. Mandava mensagens irônicas, memes sobre herança, fotos de móveis novos com a legenda, visualizando o futuro. Em um áudio, riu e disse que eu deveria agradecer por ainda ter um teto provisório garantido. Guardei tudo. Cada palavra. Meu advogado me orientou a não confrontar diretamente. Disse que o comportamento deles poderia ser usado a meu favor, desde que eu mantivesse a postura. Aquilo me exigia mais do que imaginava. Fingir calma diante do desrespeito era um exercício diário. A audiência foi marcada. No dia, cheguei cedo. O fórum estava cheio de rostos curiosos. Alguns conhecidos da família cochichavam, outros desviavam o olhar. Meus pais entraram juntos, seguros, como se já tivessem vencido. Minha irmã veio atrás, vestida de forma impecável, sorrindo para quem reconhecia. Ela se sentou e cruzou as pernas com a tranquilidade de quem acredita que tudo já está decidido. Quando o advogado do meu pai começou a falar, percebi o tom: não queriam só ganhar a casa. Queriam me diminuir. Falaram de ingratidão, de rompimento familiar, insinuaram que eu sempre fui distante, difícil, egoísta. Cada frase era calculada para me pintar como a vilã da própria história. Eu permaneci em silêncio, observando. Em determinado momento, minha irmã foi chamada a falar. Ela se levantou confiante, com voz doce, disse que sempre sonhou em morar naquela casa, que aquilo seria o sonho da família, que eu estava sendo inflexível por orgulho. Chegou a dizer que eu nunca precisei de tanto espaço assim, que não combinava comigo. Foi ali que entendi algo crucial: eles não sabiam metade do que eu sabia. Não imaginavam que eu tinha registros. Não faziam ideia de que cada tentativa de me pressionar estava sendo documentada. Achavam que eu ainda era filha que engolia tudo. O juiz ouviu, anotou, manteve a expressão neutra. Quando a sessão foi suspensa para continuação em outra data, minha irmã passou por mim e sussurrou: vai se acostumando. Essa casa já é minha. Eu não respondi. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo diferente da indignação. Senti certeza. Eles estavam confiantes demais. Descuidos começam assim. E eu sabia que, na próxima etapa, algo que eles jamais esperariam viria à tona. Saí daquela primeira audiência com a sensação estranha de estar alguns passos à frente num jogo em que meus pais ainda acreditavam controlar todas as regras. A confiança excessiva deles começava a trabalhar contra si. Meu pai falava demais, minha irmã se expunha demais, e minha mãe, minha mãe cometia o erro mais perigoso de todos: fingia que nada estava acontecendo. Nos dias seguintes, o tom das mensagens mudou. Já não era apenas pressão emocional. Meu pai passou a me enviar notificações formais pelo advogado, sempre com cópia para parentes próximos, como se quisesse transformar tudo em um espetáculo público. Cada documento vinha acompanhado de frases soltas, quase ameaças disfarçadas de conselho: você ainda pode evitar algo pior, não nos obrigue a ir até o fim. Minha irmã, por outro lado, começou a se mostrar impaciente. Ligava à noite, mandava áudios longos, reclamava que eu estava atrasando a vida dela. Em um deles, disse algo que fez meu estômago revirar: pai está gastando dinheiro com advogado por sua causa. Você vai acabar devendo isso pra gente também. Ali estava. Não era só a casa. Eles já contavam com o meu dinheiro, com o meu esforço, como sempre fizeram.
Segui a orientação do meu advogado e passei a responder apenas por escrito, de forma objetiva. Nada emocional. Nada além do necessário. Isso os irritava profundamente. Pessoas acostumadas a dominar narrativas odeiam quando perdem o controle da reação do outro. Foi então que um detalhe começou a se destacar. Meu pai havia cometido um erro grave no processo. Ao tentar provar que a casa deveria retornar ao patrimônio familiar, ele anexou documentos antigos, incluindo um acordo informal que jamais teve validade legal. O problema não era só jurídico. Era ético. Ele estava tentando distorcer fatos, datas e intenções. Quando meu advogado percebeu, pediu que eu revisasse mensagens antigas. E ali, em conversas esquecidas no fundo do celular, estavam frases que mudavam tudo. Áudios do meu pai dizendo que a casa seria melhor aproveitada pela sua irmã. Mensagens da minha mãe afirmando que eu não precisava de tanto. E, o mais grave, um áudio da minha irmã dizendo claramente: se a gente apertar no processo, ela cansa e entrega. Era isso que eles pensavam de mim. Que eu cansaria. Entreguei tudo ao advogado. Ele ouviu em silêncio, depois levantou os olhos e disse algo que jamais esquecerei: agora o jogo muda. A segunda audiência foi marcada. Dessa vez, o clima estava diferente. Meu pai entrou tenso, falando baixo demais. Minha irmã já não sorria. Olhava para o celular a todo momento, inquieta. Minha mãe mantinha a postura de quem acredita que a imagem ainda pode salvar tudo. Quando o juiz começou a conduzir a sessão, meu advogado pediu a palavra. Apresentou os áudios, as mensagens, a sequência cronológica. Não havia gritos, nem acusações exageradas. Apenas fatos. Frases ditas por eles mesmos, no conforto da certeza de que eu jamais teria coragem de reagir. O silêncio na sala foi pesado. Meu pai tentou se explicar. Disse que tudo tinha sido mal interpretado, que era força de expressão. Minha irmã tentou rir, mas ninguém riu com ela. A máscara começava a cair, e pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto antes: medo nos olhos dela. O juiz interrompeu, pediu mais documentos, solicitou uma análise mais profunda da origem da ação. O processo, que eles acreditavam estar sob controle, começava a se virar contra eles. Ao sair da sala, minha mãe finalmente me encarou. Você não precisava ir tão longe, disse, com a voz trêmula. Olhei para ela e respondi com calma: vocês foram longe demais. Naquele momento, percebi que não havia mais volta. Eles ainda achavam que poderiam consertar tudo com um pedido de desculpas conveniente ou um acordo mal costurado. Não entendiam que o que estava em jogo não era só uma casa. Era o fim da versão da família que eles sempre usaram para me silenciar. Depois da segunda audiência, o clima entre nós deixou de ser apenas hostil. Tornou-se desesperado. Meus pais perceberam que o processo, que deveria me colocar contra a parede, começava a expor coisas que sempre ficaram escondidas debaixo do tapete. E, quando pessoas assim se sentem ameaçadas, elas não recuam, elas atacam. Meu pai passou a agir como se eu fosse uma estranha. Cortou qualquer conversa direta e deixou tudo nas mãos do advogado, mas fazia questão de espalhar sua versão para quem quisesse ouvir. Soube, por conhecidos, que ele dizia que eu estava manipulando a justiça, que tinha virado contra a própria família, que sempre fui fria e calculista. Era curioso ouvir isso de um homem que nunca se preocupou em saber como eu estava, desde que cumprisse o papel que ele esperava. Minha irmã, ao contrário, perdeu completamente o filtro. Começou a me mandar mensagens longas, algumas à noite, outras de madrugada. Em uma delas, dizia que eu estava destruindo nossos pais, que meu egoísmo estava adoecendo minha mãe. Em outra, afirmava que, mesmo que perdesse, daria um jeito de resolver isso de outra forma. Guardei tudo. Cada palavra só reforçava o que o juiz começava a enxergar. O golpe mais baixo veio semanas depois. Recebi uma notificação do banco informando que havia sido feita uma tentativa de bloqueio judicial da minha conta, a pedido do advogado do meu pai, sob a alegação de possível dilapidação de patrimônio familiar. Patrimônio familiar.
O dinheiro que eu ganhava trabalhando, que entrava na minha conta, agora era tratado como algo que precisava ser vigiado. Foi ali que senti o peso real da situação. Eles não queriam apenas a casa. Queriam me quebrar financeiramente. Me forçar a aceitar um acordo por cansaço, por medo, por asfixia. Meu advogado agiu rápido. Entrou com uma manifestação dura, apontando o abuso processual, a tentativa clara de intimidação e anexando, mais uma vez, provas das conversas que mostravam a intenção deles desde o início. Pela primeira vez, o nome do meu pai apareceu em um documento oficial não como o autor, mas como alguém que precisava se explicar. A audiência seguinte foi tensa. O juiz começou fazendo perguntas diretas. Questionou por que havia tantas mensagens pressionando, por que tentativas de acordo vinham sempre acompanhadas de ameaças veladas, por que meu pai insistia em dizer que a casa deveria ser da minha irmã, mesmo sem qualquer base legal. Cada pergunta parecia arrancar um pedaço da segurança que ele ainda tentava sustentar. Minha irmã foi chamada novamente a falar. Desta vez, não conseguiu manter o tom doce. Se contradisse, elevou a voz, acusou o sistema, disse que eu sempre fui ingrata. Em um momento de irritação, soltou algo que fez a sala inteira prender a respiração. Ela sempre teve tudo. Só não sabe dividir. O juiz a interrompeu na hora. O que exatamente ela sempre teve? Perguntou, com calma. Minha irmã gaguejou. Olhou para meus pais. Não soube responder. Aquela pergunta simples desmontou anos de narrativa. Porque a verdade era óbvia, eu nunca tive nada dado. Tudo que conquistei foi sozinha. E, pela primeira vez, isso estava registrado, ouvido, reconhecido. Ao final da audiência, o juiz determinou algo que meus pais não esperavam, pediu a apuração formal de possível abuso do direito de ação e deixou claro que qualquer nova tentativa de constrição sobre meus bens seria vista com extrema gravidade. Não era uma sentença final, mas era um aviso. Um aviso sério. Quando saímos da sala, meu pai passou por mim sem dizer uma palavra. Minha mãe chorava em silêncio. Minha irmã me lançou um olhar de ódio puro, sem disfarces. Não era mais deboche. Era raiva de quem percebeu que perdeu o controle. Naquele dia, caminhei até minha casa com uma sensação estranha no peito. Não era alívio. Ainda não. Era consciência de que eu tinha cruzado um ponto sem retorno. Aquela família que eu tentei proteger, mesmo sendo rejeitada, agora me via como inimiga. E eles ainda não sabiam tudo. Depois daquela audiência, algo mudou definitivamente. Não era mais apenas um processo em andamento, era uma rachadura irreversível na imagem que meus pais sempre tiveram de si mesmos. Pela primeira vez, eles não eram os donos da verdade. E isso os desestabilizou de um jeito perigoso. Meu pai passou a me evitar completamente. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Tudo vinha filtrado pelo advogado, mas o tom já não era de ataque, e sim de contenção. Era como se ele tentasse estancar um vazamento que já tinha inundado a casa inteira. Minha mãe, ao contrário, começou a aparecer onde eu menos esperava. No mercado, na porta do trabalho, até na rua da minha casa, observando de longe, como se ainda procurasse uma brecha emocional. Uma tarde, ao sair do trabalho, encontrei minha irmã encostada no meu carro. Braços cruzados, óculos escuros, aquela postura de quem sempre acreditou que o mundo se ajustaria às suas vontades. Meu corpo inteiro entrou em alerta. A gente precisa conversar, ela disse, sem rodeios. Não temos mais nada para conversar, respondi, abrindo a porta do carro. Ela riu, mas havia nervosismo naquele riso. Você acha mesmo que vai sair disso como a coitada injustiçada? Perguntou. As pessoas estão começando a perguntar coisas. Sobre você. Sobre a casa. Sobre o processo. Fechei a porta e a encarei. Isso não me surpreende. Sempre foi assim. Quando não conseguem tirar algo de mim, tentam manchar quem eu sou. Ela perdeu o sorriso. Você está brincando com fogo. Pai não vai aceitar perder assim. Foi a primeira vez que senti, de verdade, uma ameaça.
Não explícita, mas clara. Meu advogado já havia me alertado: quando a narrativa falha, vêm as tentativas de intimidação. Naquela mesma noite, registrei tudo. O encontro, as palavras, o tom. Dias depois, recebi uma notificação inesperada: o advogado do meu pai havia renunciado ao caso. Segundo os bastidores, não queria mais associar o nome a uma ação que começava a cheirar mal. Aquilo foi um golpe duro para eles. Advogados não largam processos assim sem motivo. Pouco tempo depois, soube que o juiz havia determinado o envio de parte dos autos ao Ministério Público para análise de possível litigância de má-fé e tentativa de coação patrimonial. Quando li isso, minhas mãos tremiam. Não por medo, mas pela dimensão do que estava acontecendo. O processo que deveria me expor agora colocava meus pais sob investigação. Minha mãe finalmente ligou. Isso saiu do controle, disse, chorando. Seu pai está doente, sua irmã não dorme mais, você não acha que já foi longe demais? Respirei fundo antes de responder. Não fui eu que entrei na justiça para tomar o que não me pertence, falei, com calma. Vocês escolheram isso. Ela tentou argumentar, disse que tudo começou por amor, que só queriam garantir o futuro da família. A palavra família soou vazia. Sempre soou. Enquanto isso, minha irmã começou a sentir as consequências fora do tribunal. Amigos se afastaram. Comentários sumiram das redes sociais. Convites deixaram de chegar. Quando a imagem cuidadosamente construída começa a ruir, não há filtro que segure. Na véspera da última audiência, recebi um e-mail do advogado deles pedindo acordo. Não exigiam mais a casa. Queriam encerrar tudo de forma discreta, sem novas exposições. Li aquela mensagem 3 vezes. Era a confirmação do que eu já sabia: eles estavam com medo. Meu advogado foi direto: o acordo agora só existe se for nos seus termos. E, pela primeira vez na vida, eu entendi o peso dessa frase. Pela primeira vez, eu tinha poder de escolha. Não o poder que vem da manipulação, mas o que nasce da verdade. Naquela noite, sentei na sala da minha casa e observei cada canto. Lembrei do dia em que recebi as chaves, sozinha, com um sorriso cansado e uma sensação silenciosa de vitória. Pensei em tudo que aguentei para chegar ali. E percebi que o desfecho que se aproximava não seria apenas jurídico. Seria definitivo. A última audiência aconteceu numa manhã cinzenta, dessas que parecem combinar com encerramentos. Cheguei cedo, como sempre. Não por ansiedade, mas por respeito a mim mesma. Aquela história precisava terminar com a mesma postura com que comecei, firme, lúcida e sem espetáculo. Meus pais chegaram separados. Meu pai estava visivelmente abatido, mais velho do que lembrava, mas ainda carregando nos ombros a teimosia de quem se recusa a admitir o erro. Minha mãe evitava meu olhar, como se encarar a realidade fosse mais doloroso do que sustentar a mentira. Minha irmã entrou por último, sem o brilho de antes, sem o sorriso confiante. Pela primeira vez, parecia pequena. O juiz foi direto. Não houve rodeios, nem discursos longos. Ele falou em abuso do direito de ação, em tentativa clara de constrangimento patrimonial, em uso do processo como forma de intimidação. Cada palavra caía como um carimbo definitivo sobre tudo que eles tentaram negar. O pedido do meu pai foi julgado improcedente em todos os pontos. A casa era minha. Sempre foi. Legalmente, moralmente, definitivamente. Mas não parou aí. O juiz deixou registrado que a conduta dos autores ultrapassou o limite do razoável, caracterizando má-fé processual. Aplicou multa. Determinou o pagamento das minhas custas e honorários. Encaminhou cópias ao Ministério Público para análise de possíveis responsabilidades cíveis adicionais. Não era vingança. Era consequência. Minha irmã tentou falar. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido, que nunca quis me machucar. O juiz a interrompeu com uma frase simples, que ainda ecoa na minha cabeça: querer algo que não é seu, insistir nisso e tentar tomar à força não é mal-entendido. É escolha. Quando a audiência terminou, ninguém comemorou. Não houve abraços, nem lágrimas teatrais.
Apenas silêncio. Um silêncio pesado, definitivo. Meus pais saíram primeiro. Minha mãe ainda olhou para trás, como se esperasse que eu fosse atrás. Não fui. Minha irmã se aproximou, hesitante. A gente ainda é família, disse, com a voz fraca. Olhei para ela com calma. Sem ódio. Sem raiva. Apenas com verdade. Família não tenta destruir a outra. Família não toma. Família não humilha. Pausei. O que nos ligava acabou quando vocês decidiram que eu era descartável. Ela não respondeu. Não havia resposta possível. Saí do fórum sozinha. Do lado de fora, o céu começava a abrir. Caminhei devagar, sentindo algo que não sentia há muito tempo, leveza. Não porque venci um processo, mas porque encerrei um ciclo. Passei anos tentando provar que merecia amor, respeito, espaço. Naquele dia, entendi que não precisava mais provar nada. Voltei para casa. A minha casa. Abri a porta, entrei, respirei fundo. O silêncio ali dentro era diferente. Não era vazio. Era paz. Bloqueei números. Cortei contatos. Não por rancor, mas por sobrevivência. Algumas relações não se consertam. Algumas só nos ensinam até onde não devemos mais ir. Hoje, sigo minha vida sem carregar o peso de expectativas que nunca foram minhas. Aprendi que rejeição não define valor, e que às vezes perder a família que nos feriu é o único jeito de finalmente nos encontrar. Não reatei laços. Não houve reconciliação. Houve encerramento. E isso, por si só, já foi a maior vitória da minha vida. Se essa história te tocou de alguma forma, curta esse vídeo agora para que ele alcance mais pessoas que também precisam ouvir esse relato. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história nova, e aqui, cada narrativa traz reflexões reais sobre família, limites e dignidade. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Você teria enfrentado os próprios pais para defender aquilo que conquistou com tanto esforço, ou teria cedido para manter a paz familiar? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu leio tudo com muito carinho. E aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo, sempre que posso, eu deixo um coração nos comentários de vocês. Se conhece alguém que vive ou já viveu uma situação parecida, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para criar coragem e escolher a própria dignidade.